Está escrito em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há trevas em Deus, Deus é luz. O que essa palavra quer nos dizer? Que Deus traz para nós tudo aquilo que de melhor o ser humano precisa. Tudo o que nós precisamos de bondade, de amor, de suprimento, de vida, de saúde, de prosperidade, de uma vida bem-sucedida, de alegria, tudo isso vem de Deus para nós, porque Deus só tem isso para nos dar. Deus não tem coisas negativas para nos dar. Deus não tem o mal para nos dar. O mal não habita em Deus. A natureza de Deus é amor. Então, eu me refiro a esse exemplo. O metal, quando a gente bate nele, ele tem o som de metal, porque a natureza dele é metal. Deus, a natureza dele é luz, é amor. Se eu lançar trevas, se eu me irar com Deus, se eu me entristecer com Deus, ele libera sobre a minha vida amor, porque a natureza dele somente exala sobre mim, emana sobre nós amor. Deus só dispensa a luz, Deus só dispensa amor, bondade, compaixão, misericórdia, tudo aquilo que os frutos do Espírito têm, certo? Não há nada de negativo em Deus, não há medo, não há angústia, não há ansiedade, não há ira, não há ódio, não há vingança. Essas coisas pertencem ao reino das trevas. Não há doença, não há fracassos em Deus. Quando ele disse para Josué entrar na terra prometida, ele disse: seja forte e corajoso, para que tu sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É o desejo de Deus que nós sejamos bem-sucedidos por onde nós andarmos. Mas por que muitas vezes as coisas trancam, as coisas ficam difíceis, tribulações nos sobrevêm? Como é que isso acontece? Fica comigo até o final. Te convido a te inscrever no canal, a compartilhar esta mensagem para que mais vidas recebam também a palavra de Deus. Então, quando Deus libera sobre nós o seu amor, o amor de Deus, ele traz consigo a justiça. O amor de Deus não faz concessões, ele não compactua com o erro. Deus não concorda com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não quer o pecado dentro do pecador. Então ele nos chamou para nos libertar das trevas, para tirar nós do pecado. Então quando a gente anda no caminho de pecado, Deus vai nos corrigir. Mas como Deus não tem nada de negativo, ele tem que liberar Satanás para trazer as provações, trazer algo sobre as nossas vidas. Assim foi com Jó. A gente pode ver já nos primeiros capítulos do livro de Jó que Satanás estava ali diante de Deus. Então, quando nós estamos diante de Deus, Satanás se apresenta querendo, né, nos provar, querendo sempre alguma coisa sobre as nossas vidas, e Deus autoriza ou não. Então, cabe sempre a nós estarmos alinhando a nossa vida com a vontade de Deus. Esse é o nosso esforço. Então, nós precisamos sempre buscar essa intimidade, essa comunhão com Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais Deus nos guiar, nos dirigir os nossos dias, mais bem-sucedidos nós seremos por onde quer que andarmos. Não estou pregando que a nossa vida com Deus será um mar de rosas. Não. A Bíblia também diz que Deus prova a nossa fé. Então, ele vai trazer circunstâncias, ele permite que Satanás traga a circunstância, porque Deus é um Deus de amor, de bondade, de luz, de fidelidade, de misericórdia. Deus só traz coisas boas sobre as nossas vidas, mas ele permite para provar a nossa fé, para ver se o nosso coração realmente está firmado nele e para que a gente tenha esta certeza, esta convicção dentro de nós e para mostrar o que há de negativo dentro de nós, o que ele quer nos libertar, nos restaurar, nos transformar. Mas no momento em que nós somos atribulados, como é difícil nós termos a realidade da bondade de Deus. Nós precisamos buscar muito isso e orar por isso, para que Deus desaloje esses enganos nas nossas mentes que as próprias trevas colocaram, dizendo que Deus é injusto, que Deus não nos ouve, que Deus não está interessado conosco, não está voltado para os nossas causas, pelas nossas petições.
Não, tudo tem um tempo e um modo, e nós precisamos aprender a nos aquietar no colo de Deus, a buscar o consolo do Espírito. Ele sabe o quanto as coisas são difíceis, o quanto nós passamos por circunstâncias, mas tudo isso tem que nos levar a desfrutar desse amor, desse consolo, dessa sabedoria, porque quando nós estamos passando por momentos de tribulação, Deus quer mostrar coisas que existem dentro de nós, e quando a gente se perturba e se deixa levar pelas próprias circunstâncias, a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus quer estabelecer. Logo, Deus tem que alongar o tratamento até que a gente aprenda, até que a gente mude, até que a gente se arrependa, até que a gente seja convencido daquilo que o seu Espírito quer nos convencer. Então, é mais rápido e mais fácil para nós nos render, nós ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, me ensina, o que tu quer me ensinar com essa situação? Eu preciso aprender de ti. Né? E muitas vezes a gente fica pedindo para Deus tirar a situação, né? Pedindo para Deus mudar a situação. Não tem problema, pode pedir, mas nós precisamos pedir juntamente: Senhor, me ensina, para que não haja necessidade de eu passar de novo. Porque se nós não aprendemos, Deus vai trazer a prova de novo até nós sermos aprovados. Deus vai permitir a situação até nós sermos aprovados. Deus cuida de todas as coisas, e o inimigo se aproveita para dizer que Deus não está voltado para nós e faz com que a gente desista, não deixa a gente perseverar. Nós precisamos aprender a perseverar sabendo da bondade de Deus. Deus, no momento está difícil, mas eu sei que tu é bondade, que tu é bondoso, que tu me acolhe, que tu me ouve. A gente precisa dizer isso, citar isso, para que as trevas sejam envergonhadas, para que as trevas percam as forças, mas nós renovemos as nossas forças sobre a poderosa mão de Deus, em oração, em clamor, e Ele renove as nossas forças para que a gente persevere, porque uma vez vencida aquelas circunstâncias, nós vamos ter experiência. Quando nós temos experiência com a situação, aquilo gera fé, gera confiança cada vez maior em Deus. Então, nós precisamos aprender a mergulhar em Deus nos momentos de dificuldade e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Eu gosto muito desta palavra do livro de Jó e vejo muito as pessoas ansiosas, angustiadas nesses últimos dias, com medo, com síndromes, né? Pessoas que ficam preocupadas. E aqui no livro de Jó, Deus pega no capítulo 38 e começa a fazer perguntas a Jó, né? E tem aqui uma Bíblia, revela aqui um estudo, que diz assim, que Deus criou o mundo. Então, Deus criou toda a esfera terrestre, toda a natureza, tudo que se move. E aí Deus começa a perguntar para Jó: onde tu estavas quando eu criei o mundo? Você é tão inteligente? Explique isso. E Deus começa a perguntar: quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? De onde vem a luz e a escuridão? Quem fez a neve e as chuvas de pedra? Quem fez o orvalho e a geada? Quem é que governa os céus? Quem faz dar cria às corças? Quem dá alimento aos bichos, aos animais que estão sozinhos lá no meio do campo? Quem é que faz o governo? Quem é que traz o alimento para todos os bichos? Para quem é que faz a planta frutificar e florescer? Se Deus está cuidando de todos esses processos naturais e é poderoso para governar todas essas coisas, muito mais Ele vai cuidar de nós. A Bíblia diz que quando Deus criou a natureza, lá no livro de Gênesis, viu Deus que isto era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele diz que era muito bom. Então o homem, ele é a obra-prima de Deus. E a Bíblia também diz que lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, quando ele manda Jeremias ir à casa do oleiro, diz ali que o oleiro está entregue à sua obra. No versículo 3, Jeremias chega na casa do oleiro e ele vê que o oleiro está entregue à sua obra. Deus está entregue à sua obra. Mas que obra? A obra de somente cuidar da natureza? De modo nenhum. A obra de restauração para a qual ele nos chamou, Deus está entregue. Ele está totalmente voltado a fazer uma obra de transformar os nossos corações.
Então, o desejo do Senhor é que a gente o busque, que a gente se renda, que a gente esteja nos seus pés clamando para que aquela situação venha efetuar dentro de nós aquilo que ele determinou. Só que muitas vezes a gente erra o foco da oração. A gente fica pedindo para Deus tirar, fica pedindo para Deus curar, não tem problema. Fica pedindo para Deus trazer a provisão, não tem problema. Tem que pedir sim. É ele dele que vem todas essas coisas. Tudo certo. Mas tem algo mais profundo que Deus quer muitas vezes efetuar nos nossos corações e que às vezes a gente não está atento. E a gente fica somente com uma oração mais superficial. Nossa oração tem que ser mais profunda. A de mudança de coração, de ter um coração entregue a Ele, como Ele está entregue a nós, fazendo a obra, como Jesus se entregou por nós, assim diz na Sua palavra. Então, cabe a nós também nos entregar a essa obra, mas nos entregar na certeza de que Deus está ouvindo nossa oração, na certeza de que Deus está voltado para nós, fazendo grandes coisas no nosso interior, porque a Bíblia diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E isso deve nos aquietar, nos sossegar, nos acalmar para que a gente desfrute daquilo que Deus quer estabelecer nos nossos corações e nós possa auxiliar Deus nesta obra e não estar muitas vezes até em oposição ao próprio Deus. Então, o que Deus quer de nós é que a gente se renda, que a gente esteja entregue, buscando sua face, mas confiando de que Ele é luz, não há nele treva nenhuma. Deus é amor. Isso que vem de Deus para as nossas vidas é amor, é consolo, é sustento, é suprimento, é alegria. São tudo que Deus tem proporcionado para nós, nós não podemos imaginar, porque Ele quer ter filhos prósperos, alegres, em comunhão e intimidade com Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abra o nosso entendimento para que a gente aprenda essas verdades e possa ter uma vida mais calma, uma vida de paz, de desfrute da sua presença nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.